Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o estrutural funcionalismo em antropologia. Nos vídeos passados a gente viu o funcionalismo com Malinowski e dessa vez com o estrutural funcionalismo o nome do antropólogo que nos vem à cabeça é o Radcliffe Brown, também da antropologia social britânica. E o Radcliffe Brown fez muitas pesquisas nas Ilhas Andamã, que ficam lá no Oceano Índico, mas em vários outros lugares, como a gente vai ver ao longo dos exemplos nesse vídeo. E ele buscava estudar as funções das instituições sociais dentro de um todo social. Nas Ilhas Andamã, ele, por exemplo, fez pesquisas sobre as funções sociais de alguns rituais que aconteciam lá. Então, ele trabalha com o conceito de estrutura social e de forma estrutural. A estrutura social tem a ver com as relações entre as pessoas numa sociedade específica, e isso varia de sociedade para sociedade. A forma estrutural diz mais respeito ao que o antropólogo infere ao analisar uma estrutura social específica, né? Ao que o antropólogo infere em termos do funcionamento das instituições e das relações entre as funções sociais. Então ele comparava sociedades com conchas, no sentido de que conchas e sociedades possuem uma forma estrutural. E é essa forma estrutural que os antropólogos devem estudar. Ele usava o método comparativo. Isso faz a gente lembrar até o método dos evolucionistas, mas aqui tem uma diferença porque ele não está buscando as origens no passado das sociedades para entender a evolução social da humanidade. Ele está só buscando comparar para ver quais sociedades possuem formas estruturais semelhantes umas em relação às outras. Vamos aos exemplos. Uma das coisas que o Radcliffe Brown estudava eram as terminologias de parentesco nas diferentes sociedades, ou seja, as classificações que as pessoas direcionavam aos membros de uma configuração de parentesco. E existiam, de acordo com Alan Barnard no livro História, Teoria e Antropologia, que eu sempre utilizo, 3 visões diferentes sobre o papel desses termos de parentesco na antropologia, mais especificamente nessa escola da antropologia que a gente está vendo aqui. O Kroeber, que é um dos autores, ele entendia que a psicologia determina as terminologias de parentesco por meio da linguagem da qual essa terminologia é parte. Então, os termos de parentesco dizem sobre as propriedades formais do pensamento humano, uma relação aí entre as classificações de uma sociedade e as propriedades pelas quais funciona o pensamento humano. Já o Rivers, que é outro autor, entendia que as terminologias de parentesco refletem os fatos sociais e as mudanças históricas ocorridas nas formas de organização social. Então, estudar essas formas de classificação nos faria compreender uma longa mudança histórica nas formas de organização social em determinada sociedade. Já o Radcliffe Brown, que é um autor que a gente está tratando mais especificamente nesse vídeo, entendia que as terminologias de parentesco têm uma conexão com os comportamentos sociais no presente. Então, a atenção dele tem a ver com o comportamento no presente, não no passado, e não com a mudança histórica. Então, se alguém em uma sociedade chama o pai e o irmão do pai pela mesma classificação, ou seja, pelo mesmo termo de parentesco, significa que ambos os parentes serão tratados de um modo similar na sociedade. E são essas 3 visões que a gente pode ver aí na tabela que eu coloquei. Por um lado, o Radcliffe Brown preocupado com a relação mútua entre comportamento social e terminologia. A gente vê ali o Kroeber preocupado com a linguagem, as terminologias e a psicologia, ou seja, mais atento às propriedades do pensamento humano, e o Rivers preocupado com os comportamentos antigos e como que eles foram mudando, e para isso, para entender essa mudança histórica, ele atenta para as terminologias do presente. Bom, outro tema muito importante das investigações do Radcliffe Brown eram as teorias sobre o totemismo. Lembrando, já falamos de totemismo em outros vídeos. Tem a ver com as práticas de muitas sociedades que atribuíam relações entre determinado grupo social e determinada espécie animal
ou outro elemento da natureza. Então, eram aquelas relações entre os clãs e um animal sagrado que representa esse clã. Então, o totemismo tem sempre uma conexão com o mundo do sagrado. E o Radcliffe Brown estudou bastante as práticas do totemismo e criou algumas teorias. Então, para ele, o totemismo expressa a solidariedade de um clã. E é um desenvolvimento especial do simbolismo da natureza. E a ideia para ele era entender a relação entre como as pessoas classificam o mundo, classificam a natureza, e como as pessoas classificam as outras pessoas como membros de um grupo social, como membros de uma configuração de parentesco. E ele dizia que o totemismo depende das relações entre 4 elementos. Então, das relações entre grupos patrilineares locais, já vimos patrilinearidade, transmissão da descendência através da linha paterna. Animais sagrados, espécies sagradas ou outros elementos da natureza, lugares sagrados e mitos que tornaram esses lugares sagrados. Então a gente vai ver que nas teorias que ele formula, ele está sempre relacionando as espécies totêmicas com os mitos sobre determinados lugares, determinadas espécies, para entender como que as pessoas classificam as outras como membros de um grupo ou de uma configuração de parentesco. E ele, em seus estudos, comparou bastante a Austrália e seus estudos sobre os aborígenes australianos com algumas sociedades na costa oeste americana, no noroeste americano. A gente vai ver esse exemplo, mas uma explicação antes desse exemplo é que ele estudou grupos sociais e povos que tem como base da sua forma de organização social a divisão em metades. Ele fala bastante disso, né? As metades exogâmicas em determinado grupo, em determinado povo. Então, exogamia, lembra? É a necessidade de praticar o casamento fora do seu grupo, né? E não com pessoas de dentro do seu grupo. Por isso, as metades exogâmicas. Então, por exemplo, em um grupo social, em um povo que é dividido em metades exogâmicas, ocorre a troca de irmãs, a troca de mulheres para que os casamentos se realizem entre as pessoas desse grupo e não dentro dessas metades específicas. E aí, por sua vez, cada metade se separa em metades, então é importante a gente entender que isso era uma das bases das formas de organização social que ele estudava, né? Essa divisão em metades, e é a partir daí que a sua teoria vai se desenvolver, a partir desse sistema de metades, e isso vai ficar mais claro ao longo dos exemplos. Vou ler aqui para vocês um exemplo que está presente no texto do Radcliffe Brown chamado O Método Comparativo em Antropologia Social, para a gente entender tudo que a gente vem falando até agora no vídeo. Então ele diz: comecemos a procurar pelos paralelos. Há um paralelo muito íntimo presente entre os Haida do noroeste da América, que também possuem uma divisão em 2 metades matrilineares exogâmicas, chamadas pelos nomes de águia e corvo, 2 espécies que correspondem intimamente, na verdade, ao gavião real e ao corvo da Austrália. Os Haida têm uma lenda segundo a qual, no começo, somente a águia possuía água doce, que guardava num cesto. O corvo descobriu isso e conseguiu roubar a água da águia. Mas quando ele sobrevoou com o cesto a ilha da Rainha Carlota, a água do pesado cesto se derramou e formou os lagos e rios nos quais podem beber atualmente todas as aves, e os salmões fizeram seu caminho nas correntes e agora fornecem alimento para os homens. Em algumas partes da Austrália, há lendas similares sobre o gavião real e o corvo, a relação entre eles. Segundo uma delas, no começo, somente o gavião real possuía um suprimento de água doce, que guardava sob uma grande pedra.
O corvo, espionando-o, viu-o levantar a pedra e tomar um gole, repondo depois a pedra. O corvo conseguiu levantar a pedra e, depois de ter tomado um gole de água doce, coçando-se, fez cair os piolhos de sua cabeça dentro da água, não recolocando a pedra. O resultado foi que a água escapou e formou os rios da Austrália Oriental. E aí, a partir desses dados, o Radcliffe Brown coloca algumas perguntas, como, por exemplo, qual é a relação simbólica entre o gavião real e o corvo? Ele começa a estudar os mitos para entender as relações entre esses dois animais similares e como elas aparecem nos diferentes mitos. E ele coloca essa pergunta: como que dois animais tão similares aparecem como símbolos de metades exogâmicas matrilineares em dois lugares diferentes no planeta, lá nos Estados Unidos e na Austrália? Então, a partir daí, ele vai traçando os paralelos. E eu vou ler mais uma partezinha do livro para a gente entender melhor essas relações simbólicas entre esses dois animais que fazem parte aí das práticas de totemismo nesses dois povos diferentes. Ele diz assim: o gavião real era o irmão da mãe do corvo. Nestas tribos, um homem se casa com a filha de um irmão da mãe, de modo que o gavião real era o possível sogro do corvo, para quem, portanto, este devia obrigações, tais como provê-lo de alimentos. O gavião real mandou seu sobrinho sair e caçar canguru, de raça pequena. O corvo, tendo notado um canguru, comeu sozinho, uma ação extremamente repreensível em termos da moralidade nativa. Ao voltar ao acampamento, seu tio lhe perguntou o que ele tinha trazido, e o corvo, sendo um mentiroso, disse-lhe que nada tinha conseguido. O gavião real então indagou: mas o que está no seu ventre, já que seu cinto não está mais apertado? O corvo respondeu que, para conter a aflição da fome, tinha enchido seu ventre com goma de acácia. O tio lhe disse que não acreditava e fez-lhe cócegas até que ele vomitou. Esse incidente é contado na lenda sob forma de uma canção do gavião real. Ele continua: o corvo vomitou o canguru que tinha comido. Por isso, o gavião real pegou-o e fê-lo rolar no fogo. Seus olhos se tornaram vermelhos pelo fogo. Ele ficou enegrecido pelo carvão e gritou de dor: uá, uá, uá. O gavião real pronunciou o que deveria ser a regra: você nunca será um caçador, mas será para sempre um ladrão. E é assim que as coisas são agora. Então, ele viu, ao estudar esses diferentes mitos, como por exemplo nesse que a gente leu agora, que existia uma relação simbólica de oposição e conflito entre, por exemplo, o gavião real e o corvo. E ele foi percebendo que essa mesma relação de oposição e conflito era refletida nas relações entre as metades exogâmicas dos povos que ele estava estudando. Então ele começou a estudar formas de competição entre as metades, formas de luta, relações de jocosidade, como alguns antropólogos chamam, e outros costumes que denotavam essa hostilidade, essa sensação de conflito, de oposição entre essas metades. Ele começou a centrar sua teoria na oposição entre as metades. E aí o casamento, por exemplo, é rodeado de vários costumes que denotam essa competição e esse conflito. Então, por exemplo, existia o costume de, quando a família do noivo levava bens até a família da noiva, no momento de consolidar o casamento, a família da noiva colocava a família do noivo numa emboscada no meio do caminho, roubava os bens que a família do noivo entregaria à família da noiva, e como uma resposta
a essa ação truculenta, a família do noivo se permitia então apoderar-se da noiva, então como se fosse uma troca em meio a esse conflito. A gente tem que lembrar sempre que estamos falando sim de relações de troca e nesse caso estamos falando de uma sensação de hostilidade que permeava essas relações de troca. Então até o próprio casamento, né, que seria essa aliança entre as metades, que se consolidaria pela troca de mulheres entre essas metades, era perpassada por várias relações de competição, de luta e de hostilidade. Então, o casamento era visto como uma forma de hostilidade. Trocar mulheres era também uma forma de conflito. E ele fala, inclusive, de um ditado dos Guzi da África Oriental que dizia o seguinte: aqueles com quem casamos são aqueles com quem lutamos. Então ele vai mostrando como que a prática de raptar a noiva, quando se consolidava, se estabelecia um casamento, era muito comum nos povos que ele estava estudando. Então, para concluir, o que o Radcliffe Brown estava fazendo era traçar esses paralelos por meio do método comparativo entre estruturas sociais diferentes que tinham muitas similaridades, na verdade. E a partir desses paralelos entre estruturas sociais, ele chega à sua inferência, né, ao que o antropólogo infere como forma estrutural de determinada sociedade. E para ele o princípio base dessa forma estrutural que ele estava estudando era a relação de oposição entre as metades. Então, a partir daí ele traça padrões universais, a partir daí ele percebe que esse princípio estrutural de oposições entre metades é muito central, porque ao passo que separa, na medida em que se estabelece o conflito e a hostilidade, também une, também integra, na medida em que é a partir dessas relações de oposição que ocorre, por exemplo, o casamento, mas várias outras instituições sociais. Então, é o princípio estrutural que une, que separa e que nessa dinâmica gera integração. Então, a partir daí, o Radcliffe Brown tem como objetivo de chegar em padrões universais, né? Ele observa estruturas sociais específicas, ele compara para perceber as semelhanças entre essas estruturas e ele, a partir daí, consegue inferir padrões universais, princípios estruturais. E um desses princípios é essa relação de oposição entre as metades exogâmicas, entre as metades de um sistema de metades, por exemplo.